estava dizendo para os jovens ali, pastor, e aí vai pregar? Ah, tá, aquela coisa. Na verdade, a gente fica querendo pregar, mas na hora que vai pregar, a gente queria não pregar. É um negócio interessante isso. É um negócio, na hora você fica assim, ó, pastor, você vai me chamar. Parece que eu só não falei no primeiro. Então, depois, vim numa sequência aí, 19 vezes. E nunca tem uma pessoa que é o bambambam nas pregações. Isso aqui é um corpo, é uma coxa de retalhos que a pessoa vai ajuntando e no final você vê o que Deus vai fazer. E a gente sai daqui moído, eu já estou, e cada um está, os mais jovens do que eu, estão pregando 10 vezes melhor do que os mais velhos. Então a gente vai ficando ali vendo que não é fácil. Não é fácil. Então, quer pregar? Vai. Mas que a gente não dorme à tarde, não dorme. Eu tentei descansar à tarde, não consegui, rodei, eu falei, você venceu. O sono e a ansiedade acabam. Vai ler um livro do pastor Jorge Linhares, Ansiedade. Então, esse texto aqui, olha, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1. E o versículo de número 5. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da minha ferida e eu seria restaurado da minha lepra. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Podem se assentar. O Silas, filho, bebeu água no meio, eu estou bebendo no início. Deixa eu me abrir aqui um papel, porque isso é bom. Uma carta aqui. Mas olha, esse para mim, um dia desse eu preguei essa mensagem lá na Penha. Nunca uma mensagem é a mesma coisa, sempre tem alguma coisa nova, mas é o sermão que eu já prego há uns 25 a 30 anos. De vez em quando Deus faz isso vir à minha mente. E é o sermão mais difícil de ser pregado por mim, porque eu luto com esse texto a vida toda. Eu travo uma batalha com respeito a isso aqui o dia todo, o tempo todo. Porque Naamã, ele era um comandante, mas não era um comandante qualquer. Ele era o comandante do exército do rei da Síria. Ele era uma autoridade. E ele era um ídolo. Quem já colecionou álbuns de figurinha? Eu já tive muitos álbuns, meus irmãos tinham banca de revista. E tinha os álbuns de figurinhas. E tinha figurinha que era a do rei. E aquela figurinha era mais difícil de ser encontrada. Ela era a montagem, o fechamento do quebra-cabeça. Quem já colecionou? Quem já teve assim a figurinha? Eu tinha. E a gente negociava, eu era menino e lutava para ter essa figurinha. Naamã era essa figurinha. Ele era o maior homem. Ele era, a história dele está na Bíblia e Jesus Cristo falou sobre ele. Jesus falou sobre esse homem que foi curado. Jesus, em um dos seus sermões, ele colocou, Naamã foi curado, tinha muitos doentes.
Mas Deus curou Naamã. Então Naamã não era fácil. Naamã era um ídolo. E os ídolos não podem ter defeitos. Os ídolos, eles são perfeitos. Ninguém nunca viu Roberto Carlos numa praia. Ninguém nunca viu. Ninguém nunca pôde ver o corpo da Marilyn Monroe. Ninguém pôde ver o Michael Jackson. Ninguém pôde ver o Ayrton Senna morto num caixão. Pô, passou e viu um caixão lacrado. Porque um ídolo, ele tem uma imagem. E essa imagem não pode ser deturpada. Ele não pode aparecer todo morto. A princesa Diana ficou muito machucada. Mas ninguém pode ver o corpo dela para ficar aquela imagem. Puseram um retrato em cima do caixão, porque os ídolos não podem ter defeitos. E Naamã era isso aqui. Ele era essa pessoa que todos queriam tê-lo, porque ele era grande homem. Se ele chegasse aqui agora, pastor Ciro, sabe quem chegou? Naamã. Ia ser alguém, já ia se preocupar. Iria querer trazê-lo para frente e sentar-se aqui, porque ele era uma autoridade. E, na verdade, quem era Naamã? Isso aos olhos dos outros, ele era esse ídolo. Mas e na verdade? E na intimidade? Na intimidade, ele era um homem triste. Na intimidade, lá na hora que ele punha a cabeça no travesseiro, era o verdadeiro Naamã. Quando ele chegava em casa, ele era o homem Naamã, como nós. Você olha para nós muitas vezes e vê o pastor na igreja. Você pensa que o pastor é um Silvio Santos. Você pensa que o pastor é um animador de auditórios, que ele não tem problema, ele vai ali. Quantas mulheres já falaram comigo, falaram, puxa pastor, eu queria ser sua esposa. Queria. Porque elas não sabem a minha mania. Elas não sabem, elas não conhecem a minha história. Elas não convivem comigo, elas não sabem o que a Glenda passa. Elas não sabem. Então elas veem a gente sempre alegre, levantando, né, pondo todo mundo para cima. Vê você falando e tal, mas e na intimidade? E quando a gente põe a cabeça no travesseiro? E quando você passa de cueca em frente a um espelho e você se vê? É nessa hora, agora não, tem blazer, tem calça de marca, e sapato. Mas na hora que é a verdade, cadê os músculos? Eu não pus nenhuma tatuagem aqui na batata do meu braço, quando eu era jovem, porque vamos supor que eu tivesse colocado um dragão aqui. Já pensou daqui a alguns anos? Ia estar um dragão dormindo aqui embaixo. Fico vendo as pessoas, às vezes, com a águia nas costas abertas. Assim, eu penso daqui a uns anos, a águia fechou a asa. Então, Naamã, ele era um cara assim. Ele era um homem rico. Era um homem cheio da grana. Era um cara que do lado de fora, ele era o máximo. Todo mundo queria ser esposa dele. Todo mundo queria ser amigo com ele. E é diferente de uma pessoa que não era, de um soldado raso, né? A pessoa que tem posição, quando ela fala, todo mundo cala. O que não tem posição, eu vejo entre nós, às vezes alguém, deixa eu falar, não falo. Eu me lembro na minha denominação, quando eu tinha uma igreja, a igreja era 100 membros, eu levantava a mão e queria falar isso, falando, depois você fala. Hoje não deu. Aí depois a igreja passou a ter 1000 pessoas. E eu falei, deixa eu falar. Não, vou ser o nome aqui. Se der, a gente chama. Aí depois a igreja tinha 5.000 pessoas. Eles falaram, você está inscrito lá. Se der, eles vão te chamar. Quer dizer, eu nem pus meu nome. Com 10.000 pessoas, eu sentava lá atrás. Eles mandaram eu sentar na frente. Com 15.000, eles falaram, você é preletor no negócio. Quando aumentou esse número, eles falaram, olha, eles estão com a decisão ali, a palavra final vai ser sua. É diferente, a vida muda muito. Então, Naamã, na verdade, ele era um homem triste.
E quem sabia disso? A esposa dele, os filhos dele, né? Porque ele era um herói, ele tinha que sair para a rua e mostrar-se um general muito competente. Ele tinha que mostrar-se uma figura corajosa diante do seu batalhão. Ele era um comandante. E a empregada dele descobriu como era a vida dele. A empregada dele percebeu a vida dele, porque ela viu que ele tinha feridas. Ele disse aqui que tinha feridas. Talvez você nunca tenha ido numa colônia de leprosos. Em Belo Horizonte, onde a fábrica da Fiat é uma colônia de leprosos. Tem um hospital chamado Leprosário, Colônia Santa Isabel. É comum você ver pessoas sem os lábios, somente a arcada dentária. É comum você ver pessoas sem os dedos, sem os pés. Nós temos um trabalho lá dentro da colônia, o evangelismo, muitas pessoas vão lá toda semana. E quando eu tinha 20 anos de idade, eu fui lá fazer evangelismo. E eu vi muitas pessoas, a vida tomou passei a ver a vida com outro ângulo, outra perspectiva. E tornei a pessoa menos complicada, porque eu vi pessoas lindas, faltando os lábios. Então, lá na colônia, uma vez eu me assustei, eu estava no carro, e tinha um quebra-mola, um sinal pertinho lá na colônia, porque é junto da BR-381, e os leprosos saem de lá para vender alguma coisa. É uma cidade de leprosos. É uma cidade, porque tem vários tipos de lepra. E o problema é que a pessoa não sabe que está leprosa. A lepra é uma doença silenciosa. Você não sabe, porque você não sente dores. Ela vai comendo a pessoa. Eu viajei, voltando de Brasília, de madrugada, e o meu motorista, um irmão da igreja, meu motorista, um rapaz que estava dirigindo, ele parou, nós paramos em um posto para abastecer, e ele levantou o capô do carro e foi ver, e o braço dele encostou-se no motor do carro. E o braço dele encostado no motor do carro, eu saí para ver, porque deu um cheiro de carne queimada, era o braço dele que estava encostado no motor do carro. E ele não sentiu, estava querendo uma bolha de água, e deve ter médicos aqui, e aí eu disse, olha seu braço. Ele falou, o quê? Quando ele levantou, tinha uma bolha de água, ele não sentiu dor. Ele ficou desesperado, eu tive que dirigir mais de 500 quilômetros à noite, de tão trêmulo que ele ficou. Quando ele chegou em Belo Horizonte, ele foi fazer os exames, estava com lepra. A lepra, ela pode ser paralisada. Tem vários tipos, e a dele era terrível. Toma remédios fortíssimos até hoje. Você vê que ele não sentiu dor. Então a lepra é uma doença terrível. A de Naamã, ela produzia feridas. Eu já tive na minha perna, quando eu era um jovem, eu tive na minha perna feridas. Surgia um brotinho assim, ó, e eu ia coçar, porque coçava à noite, e aquela pontinha eu arrancava aquilo sem perceber do tanto que coçava, e logo depois virava uma ferida, uma pereba, chamava assim, em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma pereba, uma ferida viva. E aí eu tinha muita vergonha, eu gostava de jogar futebol, e eu me lembro que na mocidade, eles diziam, vem Jorge, jogar um futebol. Eu falava, não, hoje não, vamos para a piscina, no acampamento. Eu, não. Às vezes eu recortava um plástico e colocava assim, no lugar, e eu descuidava no culto, a minha calça colava, quando estava formando aquela casquinha, e de repente a calça, alguém me dizia, olha, está saindo sangue aí na sua calça. Aí eu dizia, puxa, era a ferida que eu tinha na perna. E eu conheço homens de Deus. Eu me lembro que eu estava lá ajudando na cruzada do Morcerulo, em Belo Horizonte, no Mineirinho, há muitos anos atrás. Eu era jovem, ativo na igreja, que ajudava a montar cadeiras, essas coisas. E o Morcerulo falou, olha, tem uma pessoa que tem feridas nas pernas. Tem uma pessoa que tem muita vergonha por causa das feridas na perna. E ele chamava e ninguém foi. E aí eu me atinei que era eu. Eu me atentei àquele chamado. E quando eu fui, ele foi no altar e disse, era você. Eu respeito muito as ministrações e os dons que as pessoas têm. E eu aprendi que eu não posso ter vergonha. Quando Jesus viu a mulher encurvada, ele a chamou na frente. O homem da mão mirrada, Jesus o chamou na frente. Tem gente que não é curada, não experimenta milagres de Deus, porque elas não gostam de se expor.
tem vergonha, em vez de virem para o altar, elas vão embora. E esse dia eu fui o único jovem que foi. Ele chegou a citar coisas pesadas. Você que tem feridas, que tem vergonha, no Mineirinho, Gidalgo, talvez você estivesse lá. E eu fui, e eu estava logo naquela semana, nunca mais eu tive nenhuma ferida a partir daquele dia. O Senhor tem poder. Então eu sei, eu sinto quando eu prego isso, eu me lembro de alguma coisa, alguma situação que Naamã pode ter vivido. Ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha porque na rua ele era um herói. Na rua ele era uma personalidade. Senhor Naamã, continência, todo respeito. Mas em casa, a empregada percebeu. Ela olhou para aquilo. Ela descobriu aquele homem. E ela faz um comentário com a mulher de Naamã. Ela diz assim: se ele conhecesse o meu pastor. Se ele conhecesse um homem de Deus, lá da minha terra. Olha o respeito dessa menina. Eu escrevi um livro sobre essa menina. O livro está ali, Menina Sem Nome. Que às vezes alguma pessoa não tem nome na Bíblia, mas ela foi grandemente usada por Deus. E aí, ele para aceitar uma palavra da menina, é porque ele estava no último estágio dessa doença. A lepra estava comendo Naamã. A lepra estava acabando com ele. Ele não tinha alegria, não adiantava ser coronel, não adiantava ser marechal, não adiantava ele ser brigadeiro, não adiantava ele ser o máximo. Ele sabia que ele iria morrer. Ele sabia. Dinheiro não adiantava, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha oficiais. Eu não sei o que você tem. Existem momentos na vida da gente que não é o dinheiro que vai adiantar. Não é a posição, não é a beleza. Nada vai adiantar. Eu estou com uma garotinha lá em Belo Horizonte, aluna do colégio Batista, que eu sou diretor, Isabela, 9 aninhos, nunca teve um problema. E agora ela foi acometida de um câncer. E a médica já disse para o pai dela: olha, o que você tem, você pode dar um jeito de vender. Tudo que você juntou a vida toda, você vai ter que desfazer agora. Então, enquanto eu estava ouvindo o pastor Silas falar aqui, eu me derreti ali, pastor Mike pregando, pastor Gidaldi e o pastor Silas Filho. A gente vai e faz uma introspectiva análise da vida da gente, coisa no seu íntimo. O que adianta? O que a gente vai levar daqui? Uma doença pode acabar. Naamã estava nessa posição. Para ele, 400 quilos de ouro. Ele viajou, foi para uma terra distante, levando 400 quilos de ouro. 10 vestes festivais, num território inimigo. Eu já fui na Síria várias vezes. Já estive, eu sei o que é isso, eu sei que é Damasco. Eu sei que é Israel, já fui lá 21 vezes. Todo ano eu vou. Você que vai ter oportunidade agora, vai com o pastor Silas agora, nessa caravana, é muito bom. Eu vou em maio do ano que vem. Então já fui muitas vezes. Eu sei o que é atravessar uma divisa, a fronteira, como o pastor Silas Filho falou, a fronteira guardada. Eu já fui numa época que a fronteira era livre. E Naamã foi, levando ouro, levando prata, levando roupas. E ele chega na casa, lá no palácio, na casa do profeta, melhor dizendo, chega lá também no palácio, e ele esperava receber honras. Ele estava acostumado com honras, acostumado a ser bem tratado. Não era qualquer pessoa. Primeiro que o exército dele estava com ele, estava com um comboio para proteção. Ele era uma personalidade. Segundo, ele estava indo para um país dominado pela Síria. Então ele, que dependia da Síria, que a vida estava nas mãos do rei da Síria. Então, o que o rei de Israel fala? Ele está procurando um pretexto para acabar comigo. O Espírito Santo tem que te levar dentro da Bíblia, para você entender a história. E o rei ficou apertado, e não teve como fazer, e a notícia chegou lá na casa de Eliseu. Então, Naamã desce para a casa de Eliseu, vê o rei se rasgar, tirar a roupa, tirar a coroa, jogar as coisas para o lado, desesperado. Imagina, ele ficou boquiaberto, ele ficou surpreso. O que é isso? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei quem é. Ele nota 0 como um comandante de um exército. Ele não sabia quem procurar, ele sentiu-se envergonhado. E o que ele faz? Ele vai lá para a casa do profeta Eliseu, para na porta da casa do pastor. E ele pensou que o pastor fosse dar as honras para ele.
Ele pensou que o sujeito iria tratá-lo com dignidade, reconhecer o poderio que estava ali. Imagina os soldados, os cavalos. E ele não é nem atendido com honras, ele não é nem recepcionado. Chegar uma autoridade aqui, um juiz, por exemplo. Eu sei porque eu tenho vários juízes na igreja, eu sei porque a nossa igreja tem uma célula de estudo dentro do Fórum de Belo Horizonte, vários juízes se convertem. Eu tenho aqui juízas, uma juíza querida, já se apresentou a mim, me dizendo, pastor, olha, pá, aquela coisa toda. Então tem pessoas, sabe, a pessoa chega, ainda mais no caso dele, que fazia questão de ser honrado, porque tem juiz aqui que varre, se for preciso, varre até o auditório. Mas ele não, ele era um herói, ele era um ídolo. Tem pessoas que se ofendem se não forem bajuladas, se não forem bem tratadas. Chega aqui, não chega nem antes, porque quer que pare tudo para o nome dele ser mencionado. É mais ou menos como Naamã. Ele quis chegar e ser bem tratado, ele se admira. Quando ele não é recepcionado, recebido com a devida atenção, vai lá e mergulha no Rio Jordão. Vai lá e mergulha não uma vez, mergulha 7 vezes. A Bíblia dá a entender que ele falou palavrões. No hebraico, os professores, os estudiosos dizem que ele, indignado, irado, transtornado, chutou, blasfemou. Está pensando que eu sou o quê? Sabe com quem está falando? Eu estou aqui, nesse lugar, me humilhei e vim aqui, agora eu sou tratado de qualquer maneira, não recebo honras e me manda mergulhar nas águas sujas do Rio Jordão. Está pensando que eu sou o quê? Sou comandante, sou herói de guerra, eu derrotei vocês. E vem esse pastorzinho, esse profetinha do nada, que eu não sei nem quem é, que uma empregadinha doméstica, escrava, me manda vir aqui. Quando eu voltar, eu vou triturar essa menina. Eu vou arrebentar com ela, está me fazendo passar vergonha. O rei já me rasga a roupa diante de mim, eu não tenho nada com isso. Eu não trouxe lata velha, eu trouxe ouro para pagar a minha cura. E agora me vem essa vergonha, esse constrangimento. Estou constrangido aqui. Estou me tornando um ridículo. Eu vou embora. Vamos embora, Vambora, cambada. Já chega a vergonha, como dizem os jovens, o mico que eu passei. Vambora. Quando ele está saindo, quem chega perto dele diz, meu pai, o senhor já está aqui mesmo? Sabe quando alguém dá uma palavra? Tipo assim, você já está aqui mesmo. Não pediu dinheiro. Pula na água lá. Se der certo, deu. Se não der, aí você arrebenta com todo mundo. Mas pode ser que dá certo. Sempre tem uma palavra, né? Às vezes eu já vi o pastor Silas falar assim, eu vou falar. Aí alguém fala com ele, não, vamos ver. Eu já vi. Já vi pai falar, eu vou matar. Não, peraí, assim não. Vamos conversar primeiro. Então essas pessoas pacificadoras, essas pessoas que muitas vezes é a esposa, fala bem, calma, não é assim não. Vamos sair da igreja não. Isso é assim, o pastor não citou seu nome na frente, mas porque é muita coisa. Ele não leu o seu testemunho. Eu sei o que é isso, às vezes a gente não leu, né? É meu aniversário, ele não falou nada. Eu sou o maior dizimista da igreja. Eu dei o lote para a igreja. Eu seguro essa igreja nas costas. E agora não cita meu nome. Me pediu para sair do primeiro lugar, para sentar um outro que eu nem sei. Preparei 2 hinos, cantei só um. Conhece isso. O cara nem me... eu ia pregar hoje, chegou outro, mandou pregar outro. Eu já vi esse filme, eu estou cansado de ver isso. Estou cansado de ver essa história. Pô, não tem lugar para eu parar meu carro? Não deixou uma garagem para mim? De quem que é esse fusquinha que está aqui? Onde que eu vou deixar meu
Range Rover. Onde eu vou deixar meu? Onde que eu vou deixar o meu? Tal. Não pode. Não pode, isso aqui não é. Tira, manda tirar. Na mãe era isso. Sabe, gente, eu anotei algumas coisas aqui agora para a gente poder analisar. Ser grande é mais perigoso do que ser pequeno. Grava isso na sua cabeça. Ser grande é muito perigoso. Você ser uma pessoa poderosa é muito perigoso. Não é todo mundo que pode ser poderoso, não é todo mundo que pode ser grande. Não é toda pessoa que pode ser grande. Não é toda pessoa que pode ser querubim, serafim. Não é toda pessoa que pode. Uzias, a Bíblia diz que ele era uma pessoa humilde. Quando ele era humilde, ele se espelhou no pai dele. Quando ele era humilde, ele tinha um pastor, ele tinha um conselheiro. Quando ele se tornou grande, ele se tornou independente. É muito difícil ser grande, irmãos. É muito complicado ser grande. Muitas vezes você está pedindo para ser grande, mas pode ser uma grande dificuldade, porque talvez você não tenha estrutura para ser grande. E Deus sabe que você não pode ser grande. Não é qualquer pessoa que pode ser grande, porque ser grande é mais perigoso do que ser pequeno. Eu me lembro que eu já entrei na fila de um açougue. Eu era menino. E minha mãe falava, vai lá comprar retalho. Eu ia comprar retalho de carne. Que os açougues naquela época cortavam a carne. E aquelas que tinham carimbo, né, daqueles boi, que o pessoal entrava com meio boi assim. Aí era tudo carimbado. Não tinha muita tecnologia. E aí aquela pelanca, aquela mochiba, eles tiravam e iam pondo assim. E minha mãe falava, vai lá, compra mochiba. Eu ia para o açougue. 11 meninos lá em casa. Eu, o 8º. Meu pai separado da minha mãe. Aí eu ia para o açougue. E tinha fila. Aí chegava a minha vez. E antes de mim, você pediu 1 quilo de alcatra, 1 de picanha, 1 de músculo. Então, e chegava a minha vez, eu falava com o sujeito, pode passar. Porque eu ia pedir R$ 5 de mochiba, de retalho. Então, eu deixava todo mundo passar na frente, eu era pequeno. Aí, os açougueiros às vezes incomodavam, falavam, menino, vou te atender agora. Eu falava baixinho, R$ 5 de... Que? R$ 5 de retalho. Fala alto, menino! É para os cachorros lá de casa. Mochiba e retalho. Aí, cata aí, vinha mosquito no meio. Os balcões de mármore, né? Pegava aquilo e jogava. Se pesar não, quando você tem R$ 5, tá, tipo 5 cruzeiros, leva. Chegava em casa, minha mãe punha na panela. Cozinhava aquilo com carimbo e tudo. O cachorro ficava tentando comer um pedacinho, não via nem como. Eu era pequeno. Agora eu chego no açougue. Irmãos, é um negócio muito complicado. Agora eu chego no açougue. E o dono do açougue é da igreja. E ele não sabe o que eu vou comprar. Ele fala, pastor, eu separei uma picanha para o senhor. Pastor, eu pus aqui mais 2 quilos de tocinho. Pastor, eu pus mais uma alcatra inteira. Pastor, eu pus isso e aquilo. E aí eu falei, quanto é? Ele fala, nada não. Pode levar. O senhor me abençoou. Domingo eu estava mal. O senhor pregou um negócio, me levantou. É muito difícil. Porque agora você não depende. Agora eu na fila, já me irrita 3 pessoas na frente. Agora tem um sujeito que vai comprar mochiba e eu agora vou comprar o catra, peça inteira. E às vezes alguém me fala, pode passar na frente. Aí Deus me faz lembrar do tempo da mochiba. Naamã não chegou no quartel coronel.
Ele não chegou lá comandante. Ninguém se torna comandante da noite para o dia. Só que a gente esquece. Por isso que é difícil ser grande. É muito difícil ser grande, gente. Talvez você está pedindo para ser grande, para ter uma igreja com 500.000 pessoas. Você está pedindo, é muito difícil. Uzias não tinha estrutura. Quando era bem grande, o coração dele se exaltou. E ele parou de respeitar a igreja, parou de respeitar pastores. E a Bíblia diz que ele quis oferecer sacrifícios a Deus, um incensário, não tinha condições. Ele foi obrigado a ser discípulo. Deus se viu obrigado a pôr uma lepra nele, a permitir que uma lepra ficasse na sua testa. Ele foi morar no fundo lá. Pergunte para quem está do teu lado: você pode ser grande? Você pode ser grande? Olha outra coisa, ser poderoso é muito perigoso, irmãos. Ser uma pessoa poderosa é muito complicado para a vida da gente. Você ser uma pessoa poderosa, Davi, esse homem tão quebrantado, esse homem tão maravilhoso, ele um dia teve que orar assim: Deus, eu não ando à procura de coisas grandiosas para mim. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança acaba de mamar, e faz isso comigo, Deus. Sabe por quê? Porque ele desejou a mulher de uma pessoa que morreria por ele. E ele foi prevenido disso. Disseram a ele: essa mulher, o marido dela te ama. O marido dela morre por você. O marido dela está lá no fronte de batalha e ele aceita morrer por você, dar o sangue dele, a vida dele. Davi falou, em outras palavras, eu não estou perguntando isso. Eu sou poderoso. Traz a mulher e eu vou ficar com a mulher. Talvez nesses dias aqui você veio pedindo a Deus: eu quero voltar, eu quero ser muito poderoso. Eu quero voltar e quero ter muito poder. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser isso. Talvez por amor a você, Deus não te deixa ser poderoso. Porque os poderosos têm que saber que existem limites. E muitos poderosos não conseguem ter limites. Eles não conseguem obedecer o páreo. Ele tem dinheiro para pagar a multa. Ele diz: eu não preciso de ninguém. Não ter pode ser um grande problema para nós. Mas ter demais pode ser um grande problema. Isso acontece com pastores. Isso acontece com mulheres. Isso acontece com empresários. Quem vai chamar a atenção na Igreja Universal? Quem vai chamar a atenção do Edir Macedo? Quem vai chamar a atenção dele? Quem? Já conversei com o Crivella. Quem vai dizer a ele alguma coisa sobre aborto? Quem? As igrejas construídas nos centros, templos, televisão. Essa semana agora, uma menina que ganhou o festival de música na nossa igreja, diante de 20.000 pessoas, Mariana Portillo, foi chamada para cantar num programa da Universal. E temos lá na igreja pessoas importantes que trabalham na Universal. O jornal de maior audiência é apresentado por um repórter da nossa igreja. Cara da televisão. Gente disputada. E eles impuseram uma condição: que a menina cantasse uma música secular e cantasse uma música evangélica, para ela poder se apresentar no programa. Então ela me ligou e disse: pastor Jorge, estão me chamando uma garota de 16 anos de idade, uma menina que pega o piano e toca numa unção. Então ela disse: pastor, eu não vou nesse programa, porque eles condicionaram a minha ida nesse programa de grande audiência.
todo o Brasil que eu cantasse uma música secular e cantasse uma música evangélica, mas eu teria que cantar uma música de Roberto Carlos, de qualquer pessoa, de não sei quem, de Daniele Mercury, sei lá, que trouxe. Eu falei, ela falou assim, então, que eu não vou, pastor. Eu falei, você está certa. Eu vou interceder junto ao meu jornalista para você cantar só a música evangélica. Tá bom? Tá bom, eu liguei para o meu jornalista, ele disse, não, vou conversar com o diretor, e o diretor vai, e daí a pouco o diretor liga para ele, e ele me dá o retorno, e fala, olha, ela vai poder cantar só a música evangélica. Falei, tudo bem. Mas aí alguém ligou lá, outro diretor ligou, olha, você vai ter que cantar a música se quiser apresentar. Aí eu liguei para a pessoa, falei, eu acabei de falar com o diretor, e ele disse que aí não é o emissor, eu estou falando na Record, eu estou falando com o evangélico, essa é a Record mesmo, não errei aqui, não. É uma menina evangélica, é uma menina de Deus, e ela não quer cantar música secular, ela quer cantar a música evangélica, ela tem um CD, e ela está começando agora. Aí ele falou, mas a porta na igreja, a porta da Record, eu falei, olha, ela tem uma porta muito maior que chama Jesus. Eu posso apresentar essa menina para o pastor Silas Malafaia, eu posso apresentar essa menina. Não adianta ela cantar na Record, depois todas as portas de todas as igrejas se fecharem para ela. E o diretor disse que ela pode cantar a música evangélica. Aí ele disse, isso aí eu não sei, daqui a pouco eu ligo. Tudo bem. Ligou para a menina e falou, olha, estamos desmarcando porque é um problema técnico. Aí ela me ligou e disse, pastor, acabaram de me ligar aqui, cancelando, falando que por problemas técnicos. Você está vendo como que é difícil ser poderoso? Que a emissora pode ser evangélica e a audiência é mais importante do que Deus. Você está vendo como que é difícil? Eu disse para a menina, não tem problema não, o que você ganharia na Record, Jesus Cristo, Ele vai te dar muito mais. E uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, e a porta que Deus vai abrir para você vai ser muito maior. Então eu digo para vocês, não é, sabe irmãos, ser bajulado é pior do que ser humilhado. Talvez você é uma pessoa que diz assim, eu tenho sido muito humilhado, eu tenho passado por provas, meu sogro me humilha, minha sogra me humilha, meu pai me humilha, eu vou pedir demissão, não vou... Olha, ser bajulado, estar numa posição de exaltação, é mais perigoso do que ser humilhado. Porque a pessoa bajulada, ninguém o confronta, ninguém fala a verdade com ele, ninguém manda ele mergulhar no Rio Jordão, eles providenciam uma água para ele, dentro de casa. Não, você não vai batizar com todo mundo, eu batizo você na sua piscina, no horário que você quiser. Você não precisa pôr bata branca igual todo mundo, nem entrar nessas águas sujas que todo mundo entra no batistério. Eu vou na tua casa e eu te batizo. Ser bajulado é perigoso, porque todo mundo elogia, todo mundo bate palma. Você erra e todo mundo não liga. Você fala errado a conjugação verbal, ninguém lembra. Mas quando você é pequeno, alguém chega e diz, rapaz, você não consegue conjugar um verbo. Você fala, nós foi, nós subiu. Rapaz, agora o cara poderoso, ele erra e todo mundo fala, não foi esquecimento dele, aquilo é emoção. É emoção. Ter muitos amigos, a Bíblia diz, que é muito perigoso. A Bíblia diz que quem tem muitos amigos sai perdendo. Por quê? Porque a amizade, ela exige dedicação. Uma amizade, ela precisa ser regada. Uma amizade, isso que Deus está dizendo, é melhor ter poucos amigos, mas você conta com eles, e você pode se abrir com eles, e você pode falar. Ontem, a hora que o pastor Gidaldo acabou de pregar, eu falei com o Gidaldo, Deus me trouxe aqui para me moer. Eu preciso rever as minhas conexões. Eu preciso. Quando o pastor Silas estava pregando, jovem, eu queria
eu sonhei, eu disse, eu quero ver meus filhos um dia ali. Eu não vi o pastor Silas filho, eu vi o Tiago, eu vi a Daniela, eu vi a Isabela, eu vi meus netos. Quando o pastor Michael Abud estava pregando, eu me enchi de Deus com respeito. Deus, eu preciso fazer sacrifícios. Eu estou muito acomodado. O governador me chama. A formatura da Polícia Militar, eles me chamam. A Polícia Federal me chamou, porque tiveram 150 suicídios de policiais federais. E eu fui lá pregar na Polícia Federal com todas as honras. O prefeito me chamou para orar pela cidade. A marcha para Jesus, pastor Jorge, você não apoia. Você ser bajulado é muito complicado. É muito complicado você ser bajulado, porque você começa a cometer erros. E ninguém te chama a atenção. Ninguém diz para você que você está errado. Por isso ter muitos amigos é complicado. Porque a amizade exige esforço. Eu adoeci, entrei por uma sala de cirurgia às 6 da manhã. E saí às 18 horas. E o pastor Silas foi lá em Belo Horizonte, o Marcos Gregório me ligava todo dia. Josimar, Silmar. É melhor você ter menos amigos do que você ter um monte de gente que você pensa que é seu amigo. E você investir nessa amizade. E você cuidar dessa amizade. E você saber que você pode contar com essa pessoa na iminência de um pecado, de uma queda. É muito difícil ser uma pessoa solicitada para tudo. É muito difícil ser uma pessoa que todos respeitam. É muito difícil, porque a pessoa, ela não se submete. Naamã era comandante. Foi muito difícil para ele. Se ele fosse um soldadinho, a expressão da palavra, sem pejorativo, mas se fosse uma pessoa sem nenhuma expressão, mergulha, sim senhor, na hora, glória a Deus, aleluia. Mas era um comandante. Está pensando que eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu vou me humilhar? Eu não. Ser grande, ser poderoso, não é para qualquer um, irmãos. Ser poderoso, Deus te põe em cada situação, te põe diante da Xuxa. Deus te põe diante da presidente. Ser poderoso, Deus te põe diante de coronéis. Ser poderoso não é fácil, ser grande. Ser poderoso te coloca diante do Papa. Ser poderoso, você fala um negócio, todo mundo nem discute. Isso aconteceu com esses homens aqui, Mussolini, na Itália, na Europa, ele falava, ninguém discutia. Aconteceu com Hitler. Hitler falava e ninguém queria saber, ninguém pesquisava. Aconteceu com Alexandre o Grande. Aconteceu com Napoleão. Com o ditador Kim lá da Coreia do Norte. Todos esses homens eram homens de 1,60 m de altura. Todos eram nanicos. Todos tinham 1,60 m. Alexandre dizia, eu quero ser chamado de Alexandre o Grande. Hitler disse, eu quero ser rei. Hitler. Eu quero ser o czar, o César. Napoleão disse, ninguém pode me confrontar. Ninguém pode ser chamado de Napoleão. Nenhuma criança pode ter o nome de Napoleão. Napoleão é único. Olha aí, isso acontece. Então é muito difícil ser grande. Quando Naamã não foi tratado como um grande, ele se revoltou. Eu poderia falar sobre muitas pessoas, sobre Moisés. Moisés ficou muito grande. Moisés ficou tão grande que Deus falou com ele assim: diga à rocha para ela dar água. Ele chegou diante da rocha, pegou o cajado, feriu a rocha, bateu na rocha.
Porque ele era um homem poderosíssimo. Um homem que o rosto brilhava. Um homem que fazia e acontecia. Um sujeito cheio de poder. Um homem que tinha acesso a Deus. Ele chegou a dizer assim: se o Senhor, olha como que fala com Deus, se o Senhor não perdoar esse povo, risco o meu nome do livro da vida. Moisés deu muita sorte de Deus não ter ouvido essa oração. Tem oração que Deus não escuta por misericórdia. Moisés estava com muita moral. Moisés estava muito grande. Pastor Marcos, você sabe disso? É muito complicado. Para Naamã mergulhar, é muito difícil. Você deixar uma pessoa pôr a mão na sua cabeça. De vez em quando, chega alguém lá na igreja e fala assim: pastor Jorge, eu não gosto de qualquer pessoa. Chega uma pessoa lá, irmãzinha da igreja lá. Pastor Jesus falou que é para o senhor ajoelhar, para eu orar pelo senhor. Joelha, a gente ajoelha. Pastor, falou ajoelhar mesmo, os dois joelhos, pastor. Você só agachou. Aí a gente ajoelha. Eu vou dizer, ser cheios de dons, cheio de dons. Como o apóstolo Paulo, poder de Deus, unção, autoridade, é muito difícil. Ele disse assim: foi-me colocado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. O tempo todo, dadas as grandezas das revelações que eu tive, para eu não me ensoberbecer. Um livrinho meu, 7 milhões de livros. Com o dinheiro desse livro, eu ajudei a comprar os lotes da igreja. Eu ajudei a comprar imóveis para meus irmãos. Eu ajudei muitos pastores, muitas igrejas a comprar carro. Eu posso dar um livro para cada um de vocês. E Deus me diz assim: toma cuidado. Ajude outras pessoas que também têm o sonho de ter um livro. Muitas pessoas não poderão pagar o livro. Hoje eu tenho 200 e tantos livros que vão para o mundo todo. Eu chego na França, pessoas me dizem: pastor, eu li o seu livro. Pastor, eu ganhei o seu livro. Pastor, eu comprei livros. A minha empresa, aqui no congresso mesmo, já escutei uns 30 testemunhos de pessoas aqui dizendo: pastor, minha vida mudou. Escutei um CD, DVD. E Deus me diz assim: lembra de Naamã. Então, a minha luta é ter uma vida só. Se eu quiser ser curado, se eu quiser continuar como instrumento de Deus, eu vou ter que mergulhar onde Deus mandar eu mergulhar. Esta é a noite da tua vida. Essa é a noite para nós que esquecemos muitas vezes que Ele engrandece e que Ele também muitas vezes é obrigado a abater. Feche os seus olhos. Pediu o pastor Nani para cantar uma canção e nós vamos orar. Você tem muita sabedoria. É muito perigoso ser sábio. Você tem dom de ganhar dinheiro. É muito perigoso. Pode ser. Você é uma pessoa que tudo que você põe a mão vira ouro. Você é uma pessoa que todo mundo elogia. Você é uma mulher muito bonita. Você é um homem muito bom pregador. Você é uma pessoa muito feliz, porque você tem uma família muito maravilhosa. É hora da gente dizer assim: Senhor, me ajude. Me ajude, Deus. Eu quero ter uma vida só. Naamã mergulhou. O que Alexandre o Grande não pôde fazer, o que Napoleão não pôde fazer, o que o ditador Kim não pôde, o
o que Mussolini não pôde, o que Hitler não pôde, mas nós podemos. Abre suas mãos assim no colo. Abre. Se você pode, está vendo essas camisas que tem fora? Tanto da pastora Elisete, quanto lá da minha filha. Põe uma camisa dessa. Ela te ajuda a você ver o nome de Jesus. As pessoas olharem para você e não olharem somente a beleza. Ajuda. Você chegar e dar para os seus funcionários Bíblias, livros. Ajuda. Ajuda você a ser uma pessoa que no seu carro tem um adesivo, propriedade de Jesus. Ajuda. Ajuda você a pôr na cesta básica livros, CDs. Ajuda. Você olhar para essas meninas cantando aqui na frente e dizer, eu vou comprar 10 CDs, eu vou arrancar do meu carro, Roberto Carlos, eu vou arrancar do meu carro esses sertanejos que trazem opressão e vou pôr essas músicas cristãs. Eu vou ter uma vida só. Ajuda você a ser uma pessoa dizimista, ajuda você a participar nesse momento do sacrifício, ajuda você a entender que você é grande, muito mais do que você imagina, mas muito maior do lado de dentro do que do lado de fora. Pede a Deus. Naamã foi curado, voltou para casa, porque ele viu que era muito perigoso ser um comandante. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que você seja um evangelista, que você seja um evangelista, que no seu salão de beleza, na sua farmácia, no seu posto de gasolina, na sua loja de peças, que lá na gerência do banco, que na sua igreja, em todos os lugares, você diga, Deus, o Senhor está no princípio da minha vida. Se o Senhor me mandar mergulhar, eu mergulho. Se o Senhor mandar, eu vou fazer da minha empresa uma agência que irá absorver missões. Eu vou contribuir, eu vou me sacrificar, eu vou me submeter. Eu vou. Eu quero ser o mesmo homem que eu era há muito tempo atrás. E que a gente vai deixando escapar da vida da gente. E eu vi muitos homens de Deus não participam mais do louvor na igreja, não ficam mais até a bênção apostólica. Eu vi muitos homens de Deus que não conversam mais com ovelha, que não vão a hospitais mais, eles não têm tempo para nada, para ninguém, eles são muito grandes. Oh Deus, é muito difícil ser grande, Senhor. É muito perigoso, Senhor, ser grande. Por isso nos ajude aqui nesta noite, Senhor. O Senhor me trouxe aqui para me enquadrar. O Senhor me trouxe aqui, eu fiquei deveras quebrantado quando pastores me disseram aqui, pastor Jorge, eu quero ir lá nos segredos do coração, eu quero ir em Belo Horizonte. O Senhor pode me receber um dia para eu ficar com o Senhor? Pastor Jorge, o Senhor pode me receber um dia? Pastor, o Senhor deixa eu almoçar na sua casa, pastor? Pastor, será que o Senhor faz o casamento da minha filha? Eu sou muito pobre, pastor. Quanto o Senhor cobra para esse casamento? Quanto o Senhor cobra para pregar? Pastor, será que o Senhor pode ir no aniversário da minha mãe, que tem 90 anos? Eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, pastor. Mas será que o Senhor pode ir lá? Minha mãe disse que antes de morrer, ela queria que o Senhor fosse lá. Meu Deus, nosso Deus, é muito perigoso ter, é muito perigoso crescer, porque a queda pode ser muito grande. Todos os homens poderosos, homens muito melhores do que eu, homens muito maiores do que eu, caíram, erraram, tiveram lepras, tiveram câncer, perderam a unção, perderam a alegria, a razão de viver,
perderam tudo, perderam o nome, perderam a dignidade. Ó Deus, o Senhor nos trouxe nesse congresso pentecostal fogo para o Brasil. E antes de queimar alguém através de nós, nós temos que experimentar o queimar do Senhor em nossa vida. Temos que pôr as coisas em ordem, como já ouvimos aqui, Deus. Nos ajude, Deus, para não sermos atacados por lepras. Não recebemos uma rasteira e caímos, e juntamente conosco levarmos a família, filhos, netos, noras, geração, dinheiro, e não temos nem pessoas que disputarão a alça do nosso caixão. Me ajude, Deus. Eu quero ter uma vida só. Eu não quero ser um herói, como Naamã era do lado de fora, e um leproso do lado de dentro. Eu não quero ser. Eu quero ser um homem que tem uma vida só. E essa é a minha luta. E esse é o sermão mais difícil de ser pregado em toda a minha vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos ouvir essa canção. Vamos ficar em pé, vamos. E o meu orgulho descer comigo, cante assim, e se misturar com as águas do rio, então com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu amor. Solta sua voz e diga: Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica,
Santo, diga.